Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fundo Imobiliário de Base 10, o VGHF11. Seu relatório gerencial saiu hoje de manhã, terça-feira, então vamos aí nos atualizar sobre como o fundo ele veio se desempenhando durante o último mês de fevereiro e também ver quais foram as movimentações que o fundo ele fez, especialmente aí para tentar usufruir da alta do índice CDI e também do índice IPCA. Lembrando que o fundo, seu principal investimento atualmente é justamente CRIs. Então, se você investe no VGHF11 ou se está pensando em investir, fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, o VGHF11 está sendo negociado a R$ 7,66, então num preço muito interessante, já que está sendo negociado aqui com um deságio de aproximadamente 10%, seu P sobre VP está de 0,90, então isso quer dizer que ele está com desconto aí de 10% para o que seria o seu preço justo. Além disso, seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de praticamente 14%, uma boa rentabilidade. O fundo ele veio pagando durante esses últimos 12 meses. E com respeito à liquidez, o fundo tem uma excelente liquidez, superior aqui a 3 milhões. O preço também do VGHF11 está no preço ainda interessante, apesar de ele ter subido um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão. Vocês podem notar, ó, que desde que ele atingiu aqui uma mínima no último dia 5/2 a R$ 6,72, de lá para cá ele veio subindo, atingindo agora aí R$ 7,66. Porém, a sua mínima foi aqui no dia 19/12, que ele atingiu R$ 6,61. Então, um desconto realmente muito grande para o que seria o seu preço justo. E a expectativa é que o VGHF11 ele consiga voltar para esses patamares aqui entre R$ 8,50 e R$ 9 por cada cota. Isso dependerá também do seu valor patrimonial, né? Que foi muito impactado devido às marcações, mas isso pode mudar futuramente o cenário dele. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos conferir que o fundo está chegando próximo aqui dos 403 mil cotistas. Então, um fundo que tem crescido muito. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo, seria os R$ 8,39. E seu último rendimento pago foi de 9 centavos por cada cota. Além disso, seu valor patrimonial, o que o fundo tem de patrimônio atual, soma-se o valor de 1,38 bilhão de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de pagamentos em rendimentos. Pelo menos aqui durante os últimos 12 meses, seus rendimentos ficaram entre 8 centavos, que foi o seu menor valor, e 9 centavos por cada cota. Então é esse valor que o fundo ele vem conseguindo manter aí de patamar. Isso significa que o fundo atualmente tem pago aí mais de 1% ao mês de rentabilidade. E a gente pode conferir exatamente isso, né? Desde o mês 10 do ano passado, de 2024, que ele vem mantendo aí uma rentabilidade superior a 1% ao mês. Então, para quem busca aí ativos com uma boa rentabilidade, o VGHF11 seria uma opção. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, considerar os principais pontos. Então, o fundo ele menciona o seguinte, ó, que encerrou o mês de fevereiro de 2025 com 97,7% de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 148 diferentes ativos, no total investido de R$ 1,349 bilhões. Então, nota-se que praticamente quase todo o seu patrimônio está investido atualmente. Ele só tem disponível aqui em caixa 2,3% de patrimônio atual. Ele menciona também que o fundo possui um total de R$ 20,5 milhões em operações de venda e de recompra futura de CRIs, chamadas de operações compromissadas reversas. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona algumas aquisições que o fundo ele realizou durante o mês de fevereiro. Então, ele menciona que o fundo adquiriu um total de 27,5 milhões distribuídos em 3 operações, sendo 2 já existentes. Ele menciona também que o ativo novo adquirido no portfólio foi um CRI, tá? Matarazzo 340E, com cupom de CDI mais 4,95%. Então, note-se que o fundo aproveitou aqui a elevação do CDI para fazer um novo investimento indexado a esse indicador. Ele menciona aqui também que, ao mesmo tempo, o fundo vendeu sua posição total do CRI VGRI mezanino no valor de R$ 46 milhões e com lucro. Lembrando que esse ativo aqui é justamente aquela ancoragem que o fundo tinha realizado algum tempo atrás, que recebeu aí muita crítica. Porém, ele vendeu esse ativo aqui no valor de R$ 46 milhões e ainda vendeu com lucro, já que ele tinha sido adquirido com deságio, no caso com desconto. E ele menciona aqui também que no final do mês de fevereiro, a carteira de renda, que no caso é uma das estratégias que atualmente o fundo ele possui, passou a representar 55,8%
do total de ativos alvos do fundo, sendo que no mês passado representava aqui 57,2%, enquanto a sua estratégia valor passou a representar 44,2% dos ativos alvos do fundo, sendo que antes, no mês anterior, estava de 42,8%. E aqui também ele menciona sobre as questões de calotes, né, que o fundo havia recebido. Então tem o CRIs da Celina aqui, que continuam sem pagar desde junho do mês passado. Então é uma situação que a gestão tem tentado resolver. Ele menciona que as negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. E com respeito ao CRI da Guarulhos, o fundo, como eu já mencionei para vocês em outros vídeos, ele pegou 2 terrenos que estavam como garantia e está em processo de venda desses terrenos. Já está finalizando, ele menciona aqui que está em condições de diligência ambiental para conseguir finalizar essas vendas. Então, logo em breve, o fundo vai conseguir aí vender esses terrenos. Como os terrenos eles eram superior à dívida que o devedor Guarulhos tinha para com o fundo, então o fundo ele vai sair aí no lucro dessa operação. Muito bom. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, quero mostrar o demonstrativo financeiro para vocês, que eu achei interessante. O fundo ele vem tendo um lucro muito interessante. Então aqui podemos ver, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, o fundo ele teve uma receita total de 17.655.000 reais. Juntando o valor que ele recebeu aqui de proventos dos seus FIIs, de juros dos seus CRIs e também da correção monetária, foi aqui 17,8 milhões de reais. E teve as negociações que ele também recebeu, que foi no caso do ativo, né, que ele vendeu do VGRI11, aqui de CRI, no lucro que ele vendeu, ele conseguiu aqui R$1.591.000 reais. Então, somando esses dois valores aqui, vai dar exatamente 17,6 milhões de reais. Se descermos um pouquinho aqui, ele menciona as despesas do fundo, que somou o valor aqui, ó, de R$1.779.000 reais. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pela sua despesa, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir de R$15.875.000 reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$14.824.000 reais, o que correspondeu a exatamente 9 centavos por cada cota. Então, nota-se que ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Uma diferença aqui, ó, de aproximadamente R$1 milhão. E se pegarmos aqui, ó, já é o terceiro mês que ele vem gerando uma receita interessante, exceto aqui no mês de janeiro, né, que ele acabou gerando uma receita de 6 mil aproximadamente a menos do que o valor que ele realmente distribuiu, mas aqui, ó, durante o mês de dezembro de 2024, ele também havia gerado uma receita de aproximadamente 1 milhão de diferença. Isso faz com que o fundo ele consiga aí ter um resultado acumulado. E a própria gestão menciona aqui, ó, que atualmente de resultado acumulado a distribuir, o fundo ele tem R$4.452.000 reais, o que representa aqui 3 centavos por cada cota. Então é positivo o fundo ele fazer essa acumulação de resultados, já que ele vai conseguir manter o seu patamar de 9 centavos e quem sabe futuramente, com a expectativa de elevação do IPCA e CDI, o fundo consiga aí distribuir 10, 11 centavos por cada cota. Só temos que esperar aí os próximos resultados. Se descermos aqui, ó, tem um ponto interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que o fundo ele poderia estar lucrando muito mais. Infelizmente não está devido justamente aí à sua exposição muito exagerada a cotas de outros FIIs. Então aqui a gente pode notar que seu principal investimento atualmente está em CRIs, 46,4%, e 45,8% está em cotas de outros fundos imobiliários. São seus dois principais investimentos. E a gente vê que a diferença de uma porcentagem para outra é inferior a 1%. Porém, se pegarmos aqui em cima, ó, responsável pela receita, vocês podem notar o seguinte, ó, que os CRIs que atualmente o fundo ele tem, de 46,4% do seu patrimônio está investido nele, esse CRIs é responsável aqui por R$8.569.000 reais de receita mensal, no caso durante o último mês de fevereiro. E as cotas dos outros fundos imobiliários que atualmente o VGHF11 ele investe, representa aqui R$6.576.000 reais. Então nota-se uma diferença de receita de aproximadamente R$2 milhões dos CRIs para as cotas de outros fundos imobiliários. E se voltarmos aqui, ó, nota-se que a diferença é inferior a 1%. Então isso nos mostra o quê? Que se o fundo ele tivesse uma exposição menor em cotas de outros fundos imobiliários e tivesse uma exposição maior em CRIs,
o lucro do fundo estaria muito maior do que o atual. Isso possibilitaria o fundo pagar um rendimento muito maior do que está pagando atualmente. Quem sabe aí 10 centavos e meio, 11 centavos por cada cota, o fundo seria capaz de poder distribuir aos seus cotistas. Infelizmente, não tem como o fundo se desfazer muito das cotas dos outros fundos imobiliários que atualmente ele investe, até porque a maioria dos fundos imobiliários está com desconto, então não compensaria o fundo ele vender no momento essas cotas. Então, mostrando assim que a gestão ela tem que melhorar com respeito a como ela investe o dinheiro do cotista nesses ativos. Se investisse mais em CRIs, o resultado do fundo estaria muito mais interessante. Com respeito aos seus indexadores, ele usa aqui atualmente dois, o índice IPCA, 3 variações dele, e também o índice CDI. O CDI é correspondente a 46% dos seus CRIs e o restante dos CRIs estão indexados a essas 3 variações do índice IPCA. Aqui ao lado a gente pode ver o segmento de atuação dos seus devedores, se destaca aqui em especial o setor residencial, que no caso são as construtoras. E outro ponto a se observar aqui com respeito ao VGHF11 é que ele é um fundo diversificado, ele não tem concentrações. Se voltarmos um pouquinho aqui, podemos notar que em CRIs, o que ele tem maior exposição atualmente é de 4,83%. O restante é tudo inferior a isso. E o mesmo critério de diversificação ele usa aqui com respeito a cotas de outros fundos imobiliários. Nota-se que o que ele tem maior exposição é esse daqui com 4,66%. Então, é um fundo sim diversificado, o que minimiza aí eventuais riscos devido a situações de calote que podem ocorrer. E ele menciona aqui também que a maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele investe, se levarmos em consideração aqui a sua estratégia valor, são fundos de escritórios, fundo de desenvolvimento e fundos imobiliários do setor residencial. E se levarmos em consideração a sua estratégia renda, a maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele investe são de recebíveis. Então ele usa aqui essas duas estratégias atualmente. Então, de modo geral, pessoal, essa é a situação aí do VGHF11. O fundo ele vem aumentando um pouquinho, né, a sua exposição aí em CRIs, especialmente indexado ao índice CDI. Ele faz isso para conseguir aí aproveitar essa expectativa de CDI a 15% até o final desse ano de 2025. Porém, como eu mencionei, né, o fundo poderia estar muito mais interessante, lucrando muito mais, se ele não tivesse uma exposição tão exagerada assim em cotas de outros fundos imobiliários. Então, se o fundo tivesse aqui 60%, 70% do seu patrimônio investido em CRIs, o cotista estaria muito mais feliz, recebendo aí muito mais rendimentos do que o valor atual. Porém, de modo geral, também percebemos que o fundo tem conseguido gerar uma receita muito mais interessante do que o valor que ele tem distribuído. E a expectativa é, com o Selic subindo e também o IPCA subindo, que o fundo ele aumente muito mais os seus rendimentos. Talvez ele não consiga voltar a esses patamares aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, no ano de 2022, 2023, que ele pagava rendimentos muito maiores. Aqui vocês podem notar que ele pagava aqui 16%, 14%. Talvez ele não vai voltar para esses patamares, até porque, como eu mencionei, a exposição atual dele em CRIs é muito menor. Nessa época aqui, a exposição em CRIs era muito maior, aproveitando assim CDI e índice IPCA muito elevado. Mas creio eu que ele consiga aqui voltar a esses patamares de 11, 12 centavos por cada cota no futuro próximo. Dependerá aí dos seus indexadores, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.